Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos aí, depende do horário que estiverem assistindo. Hoje a gente tem a satisfação de conversar um pouquinho aqui com dois colegas da Rede Federal, o Alexandre Bahia Santos e a Fernanda Figueiredo Torres, que são aí componentes do CONIF e que têm uma experiência muito grande na área de ação parlamentar. Eles proferiram uma bela palestra, acho que no RedeTech agora, né, em Belém do Pará, e acredito que algumas ideias que eles vão trazer aqui para nós podem ser muito úteis, né? Para que a gente possa aí melhorar aí nossa ação e buscar mais recursos parlamentares para compor o orçamento do IFSC. Muito obrigado mais uma vez aos dois colegas. Eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho da importância, né, da gente ter essa relação institucional com o parlamento. Obrigado, Jesué, professor Jesué. Obrigado ao IFSC, que é o nosso reitor Gariba, e a todos os nossos diretores, pró-reitores, a toda a liderança do IFSC pela iniciativa, viu, Jesué? Acho que é muito importante estarmos conversando sobre isso. Eu vou me apresentar e também a Fernanda, depois nós vamos aqui. Se alguma dessas questões que vamos levantar aqui faz sentido para os diretores e para a Rede Federal. Nós já estamos compartilhando isso já há algum tempo com algumas instituições. Então, meu nome é Alexandre Bahia, sou secretário executivo do CONIF, trabalho aqui há 14 anos, né? Eu vi aí a rede nascer conforme a configuração que nós temos atual, ali desde 2008. Minha formação é em ciência política, sou cientista político, tenho aí especialização em relações institucionais e governamentais, e também uma grande experiência aí, através do nosso conselho, na atuação e nas relações institucionais e governamentais, e também aqui no nosso conselho, né, que é um conselho político de políticas públicas e um conselho político de defesa de interesse. E acho que é sobre isso que nós vamos falar, né, hoje aqui com vocês, aqui nesse canal. Mas antes disso, eu vou passar para minha colega, minha amiga Fernanda, para que ela possa se apresentar também. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui falando com todos vocês. Agradecer aqui o convite ao professor Jesué, ao professor Gariba, a toda a comunidade do IFSC, né, que é tão importante para a gente. Então, eu estou hoje como assessora de Relações Institucionais e Governamentais do CONIF, mas eu já fui secretária executiva também do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras durante 10 anos. Também trabalhei na OPAS, na Organização Pan-Americana de Saúde, ligada à ONU, e trabalhei também na Assessoria Internacional da Universidade Católica de Brasília. Sou formada em Relações Internacionais, mas eu sou pós-graduada em Gestão da Educação e em Relações Institucionais e Governamentais, e também tenho uma formação também adicional em Gestão Universitária. Então, pelo programa EDU, da Organização Universitária Interamericana. Então, para a gente é um prazer estar defendendo a rede, estar falando politicamente da rede e estar atuando na defesa também dos interesses, não só do IFSC, mas de toda a rede federal, de toda a educação profissional e científica e tecnológica. Para a gente é um prazer. Obrigado, Fernanda. Professor José, acho que podemos já avançar aqui. Pode avançar. Parabéns, que belo currículo de vocês, né? Que tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui com a conversa de hoje. Estamos aqui para compartilhar. Acho que aprender é algo de mão dupla. Nós aprendemos muito. Minha formação, eu digo que foi feita no CONIF, meu mestrado, doutorado com os reitores e com a Rede Federal. Então, aqui é uma casa de educação também, né? Além de ser uma casa política. Você começou a trabalhar, né, na rede, ali no CONIF, já desde o início, né? Está no início de tudo, já acompanhou, aí, como eu disse, várias gerações de reitores já, né? Então, terceira ou quarta geração já estou em algumas instituições. Professor José, eu falo que o Alexandre ele é um marco, que é a história viva aqui do CONIF, né? Eu estou aqui no CONIF já tem 4 anos, e essa rede é apaixonante, né? Eu falo que eu trabalhei muitos anos com universidade e esse mundo dos institutos é muito mais interessante. A gente vê realmente as coisas acontecendo. Então, eu acho que o trabalho de vocês é maravilhoso. Que os institutos prosperem ainda mais. Maravilhoso. Professor José, se quiser, pode irmos para o primeiro slide. Na verdade, eu vou fazer uma contextualização, na sequência passarei para a Fernanda para que ela possa falar um pouquinho da importância do advocacy. E eu quero só situar aqui para os nossos colegas que estão nos assistindo,
do IFSC, dizer que o CONIF, a partir de 2016, 2017, fez uma grande escolha, na verdade, identificou uma grande lacuna aqui no nosso conselho, que era poder trabalhar de forma profissional, com método e com objetivos, a questão das relações institucionais e governamentais do CONIF, né? Sempre fizemos isso, obviamente, porque o CONIF é uma entidade política, mas sempre fizemos isso, muitas vezes, de forma personalizada, de forma, às vezes, aleatória, mas, dentro do planejamento estratégico do CONIF, foi identificado que essa área deveria ser profissionalizada, uma vez que os atores, né, e aí vou dizer de 2016, naquela época, tivemos aí uma crise política grande, né, que foi o impeachment da presidente Dilma e a formação do novo governo, do governo do Michel Temer, naquele momento, atual vice-presidente da República. Então, era preciso nós irmos a campo, uma vez que o CONIF é uma entidade de defesa de interesses e os interesses da rede, naquele momento, corriam alguns riscos, né? Mais do que isso, as relações institucionais e governamentais, aí, Fernanda, vamos falar um pouquinho aqui de forma rápida, né? Não é o objetivo aqui dar um curso, mas apenas conversar para que esse assunto faça sentido para a alta gestão aqui do IFSC. Então, em 2019, a Fernanda veio, ela foi escolhida, né, pelo CONIF, não só pelo seu currículo, mas pelo seu trabalho já desenvolvido em outro conselho, e aí nós temos esse trabalho em desenvolvimento desde 2019, onde o CONIF atua aí no Poder Legislativo, no Poder Executivo e também em outras instâncias aqui também da esplanada dos ministérios, com algumas autarquias. Isso tem sido feito com método, né, com objetivos, e nós temos aí também no nosso trabalho do dia a dia feito monitoramento de risco político, monitoramento das ações do Poder Legislativo, de tramitações que são de interesse da rede federal, para que a gente identifique as oportunidades e também as ameaças para a rede federal e, claro, junto com os reitores aqui, liderados pela diretoria executiva, tomar as decisões e fazer a atuação, né, fazer o lobby, né, a Fernanda vai falar um pouquinho de advocacy, a atuação, nós como um grupo de interesse, estou falando conceitualmente falando, ou também um grupo de pressão, né, legitimamente constituído, fazer as conversas e também a atuação principalmente ao Poder Legislativo e o Poder Executivo. Então, só dando esse pano de fundo, mas já passo para a Fernanda aqui falar um pouquinho de forma mais técnica e também trazendo aqui à tona outros elementos em relação ao advocacy, ao lobby, ao grupo de interesse, né? O que é isso, para que possa esclarecer melhor aqui para os nossos dirigentes. Fernandinha. Obrigada, Alex. A gente trabalhou muito aqui na perspectiva, professor Josué, e aqui para todos os nossos gestores aqui do IFSC, sobre o que é o advocacy. Na verdade, o que é o lobby? Né? A gente sabe que sempre tiveram, a população no geral aqui do Brasil, a sociedade brasileira sempre teve muito preconceito com relação ao lobby. Falar que é lobista, meu Deus do céu, é praticamente ser um pária social. E a gente foi descobrindo ao longo do tempo que não existe essa questão de ser um pária social e que, na verdade, é legítimo a representação popular ou de um grupo em defesa de um interesse social. Então, surgiu o lobby, como temos hoje, ele tem os moldes no advocacy americano, né, que é você fazer uma defesa de interesse como uma prática de cidadania. E agora, a partir desse mês de novembro, a gente teve aprovada dentro da nossa legislação aqui como um projeto de lei, que está agora em tramitação no Senado, mas foi aprovado na Câmara, no âmbito da Câmara, a lei do lobby. Ou seja, regulamentando a profissão do lobista. O que o lobista vai fazer? Ao contrário do que muita gente pensa, a gente vai fazer essa prática ativa da cidadania. A gente vai argumentar e defender os interesses e direitos das pessoas que têm interesses em causas sociais, né? Incentivando e promovendo a criação de políticas públicas e trazendo benefícios. Então, por exemplo, existe lobby dentro da saúde, existe lobby dentro da educação, apesar da educação ainda ser bem incipiente perto da saúde, porque a saúde você tem, por exemplo, indústrias farmacêuticas, você tem outros atores envolvidos, você tem lobby dentro da agricultura, do agronegócio, né? Então, tudo muito regulamentado. Isso serve para quê? Para você coibir o que seria o tráfico de influência.
Essa sim é uma prática danosa, que é a questão de você, que eu até coloquei aqui o conceito, solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outras pessoas a vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influenciar em um ato praticado por um funcionário público no exercício da função. A gente não faz nada disso. Para isso que a gente tem outras normativas, e isso está bem claro dentro dessa lei que vai sair de regulamentação da atividade de lobista, exatamente isso. Você não quer conseguir vantagem para você, você não está defendendo só um grupo político pequeno ou um grupo de pessoas pequeno de acordo com o interesse e uma motivação pessoal ou de um pequeno coletivo. Você está agindo em prol de causas que são favoráveis, que são legais, causas que vão realmente fazer transformações sociais. Então, esse é o nosso papel. Nosso papel é defender o interesse, por exemplo, hoje da educação profissional e tecnológica, não só dentro do Congresso, mas junto também ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário e as outras instâncias. Tem entidades também, então a gente representa o Conselho e leva essas demandas para outros níveis, hoje, além do Parlamento e governo federal, também para outras entidades. A gente tem, por exemplo, relacionamento com a Unesco, a gente tem relacionamento com outras entidades congêneres, a nossa Andifes, a Bruen, então a gente vai levando também, fazendo a defesa daquilo que a gente considera. A gente leva para dentro das autarquias do MEC, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, com algumas regulamentações. A gente faz essa defesa da rede nesse amplo espectro de atores. Então, a gente conversa com todos esses atores que a gente chama de stakeholders, que são alguns parceiros que têm influência no nosso trabalho. Então, no nível micro, a gente tem aqui quem influencia diretamente as decisões, as tomadas de decisão dos nossos reitores. O MEC, mas não só o MEC, as autarquias do MEC, depois o Poder Legislativo, e assim sucessivamente a gente vai mapeando todas essas pessoas, todos esses entes. Assim como dentro de um instituto. Né? Para acontecer a gestão, você tem que conversar com um, você tem que conversar com o outro, você tem que defender a sua ideia e aquilo que você espera de um projeto para o seu instituto dentro da sua instituição. Então, a eleição, quando acontece dentro do instituto, você está defendendo um projeto, você está defendendo aquilo que você acredita, mas em prol do quê? De toda a melhoria da comunidade acadêmica. A gente faz a mesma coisa aqui no aspecto mais macro, defendendo os interesses de toda a rede federal para outros atores também. Então, a gente faz mais ou menos a gente fazendo uma analogia simples, mas para a gente poder entender melhor um pouquinho desse trabalho. Maravilha. Comentando aqui a Fernanda, opa, o som. Pronto, agora temos som. Como nós estamos num bate-papo e não pretendemos aprofundar, obviamente que isso a gente faz em outro momento, mas o que o IFSC, né, professor Jesué, Fernanda, tem a ver com isso, né? E o CONIF, obviamente, como uma entidade aqui representativa. Ao final do dia, nós queremos construir uma reputação na sociedade catarinense e na sociedade brasileira. Então, a construção da reputação. E isso se faz através de ferramentas, de métodos, e também, no nosso caso, nós temos uma pauta muito boa, que é a educação profissional, científica e tecnológica, que transforma vidas, e esse é o lema do CONIF, é o lema da Rede Federal. Então, o que nós fazemos aqui, e o IFSC também pode fazer dentro da sua esfera de atuação, é compartilhar isso com a sociedade brasileira dentro das instâncias de poder constituídas. Então, o que nós queremos fazer é construir uma reputação frente à sociedade brasileira, contando a nossa história. Mais do que isso, também aplicando conceitos de prestação de contas, né? A Accountability, que a sociedade investe em nosso trabalho, investe nos nossos estudantes, nos nossos docentes, e espera um resultado disso. Então, essa reputação que nós vamos construir, estamos construindo, ela faz com que a própria sociedade defenda as nossas instituições em algum momento de ataque ou de risco que ela se encontra. Então, esse é um conceito que também trabalhamos, né, Fernanda? A questão da reputação, porque é através dela que nós vamos conseguir, por exemplo, que é algo que nós estamos assistindo aí recentemente, e as instituições estão vivendo isso, que é uma certa recomposição ou a capacidade de investimento hoje tem vindo muito das emendas parlamentares, né?
Mas por que os parlamentares aportam recurso? Porque eles enxergam ou entendem que o IFSC entrega à sociedade catarinense é de grande relevância, porque vocês construíram e constroem uma reputação, têm uma reputação. Então, Fernanda, se quiser, pode comentar também. Eu quero só complementar essa fala do Alexandre, que é exatamente isso. Por exemplo, vocês, como IFSC, podem atuar e devem atuar, principalmente nesse âmbito estadual, municipal, né? Eu acho que é aí que tem um grande filão, além daqui da esfera federal que a gente tenta cobrir, e principalmente com a visita dos reitores, com o trabalho dos reitores, mas principalmente a gente envolver diretores de campo, pró-reitores, nessa política estadual, regional, municipal, é muito importante. A gente, nessa construção de reputação, a gente enxerga, por exemplo, o crescimento da reputação do CONIF na rede federal. Então, quando eu cheguei no CONIF, por exemplo, a gente tinha uma série histórica até 2018, que a gente captava, a gente como rede, né? Captava em média de 100 milhões de reais em emendas parlamentares. Hoje, o nosso superávit de emendas está chegando a quase 700 milhões de reais. A gente sabe que isso também é um pouco da deficiência que a gente tem em termos de orçamento, mas também muito da evolução dessa reputação, desse trabalho que a gente tem feito. Então, lá em 2019, as pessoas confundiam o Instituto Federal com a universidade. Não sabia muito bem o papel, não sabia muito bem o que acontecia, e hoje a gente já conseguiu consolidar alguns conceitos. A gente vê até mesmo na mídia, a gente tem esse trabalho forte aqui junto com a nossa comunicação, para dar transparência às ações e para mostrar para a sociedade o que é o Instituto Federal. Então, hoje, quando a gente vê alguma discussão sobre orçamento, sobre medidas provisórias que querem alterar a lei dos institutos, querem mexer em alguma coisa, todo mundo já sabe, não, o que é o Instituto Federal, o que é a universidade. Hoje, o CONIF, ele é fonte de informação. Tudo isso é fruto da reputação que nós vamos construindo. Então, por exemplo, hoje, nós participamos de inúmeras audiências públicas que a gente faz junto com as universidades. Antes, era só a Andifes que era convidada. Então, hoje, o CONIF, ele já participa em conjunto e, às vezes, participa sozinho. De várias audiências e de vários outros pacientes, exatamente por essa construção. E esses resultados são visíveis, são palpáveis, a gente vê não só traduzidos em valores de emendas que são destinados, até pela nossa capacidade de prestação de contas, de execução dos prazos, de prestação de contas, né, da transparência do processo com essas emendas que recebemos, mas também pelo trabalho que realizamos, pelos impactos que são vistos nas sociedades, nas comunidades locais. Então, isso é bem importante a gente pontuar que não é só o investimento, não é só o recurso que chega, mas chega muito mais. Chega a parte social e chega a parte de visibilidade do trabalho que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. Então, essa reputação para a gente é muito cara. E é essa reputação que a gente quer aumentar e manter. A gente quer manter e aumentar. É isso. Tá pronto. É isso, Fernanda. E, assim, para também, de forma prática, né, para falando ainda em relação ao parlamento, nós acreditamos, professor Jesué, que a defesa da rede, ela começa na Câmara de Vereadores de cada cidade do estado de Santa Catarina. Então, creio que é um papel fundamental, uma rede capilarizada como a nossa, termos de forma estratégica, de forma pensada com método, a defesa do interesse, e as lideranças que devem fazer isso na cidade são as que estão nas nossas instituições, os diretores de campo, os pró-reitores. Vocês, como líderes aí no estado de Santa Catarina, são os primeiros a fazer a defesa e a ter esse contato com a sociedade aí na cidade, né? Então, nós acreditamos que a questão do parlamento, embora se pense muito no Congresso Nacional, mas o parlamento deve ser pensado através das câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, até chegarmos aqui. Muitas vezes a pressão ela tem até mais força vindo daí de um vereador que tem um contato muito forte com o deputado federal, uma ligação dele aqui vai fazer destravar muitas vezes uma solução, como a gente até usou na RedeTech, né? Às vezes precisamos de iluminação, né, das vias que fazem parte ali do campus, né?
muitas vezes o problema não está aqui em Brasília, o dinheiro, mas às vezes uma prefeitura, um apoio da prefeitura ou da Câmara de Vereadores pode solucionar algo do nosso campus. Então, a gente precisa ter essa visão, e nós aqui no Canif temos conversado isso com várias instituições aí no ano de 2020, 2021. Sim, pois não, José? Não, só fazer um parênteses, assim, você falou e me lembrei de um caso aqui, que o senador Dário Berger, né, ele foi aluno da Escola Técnica Federal Santa Catarina, quando era escola técnica ainda, né, estudou com o professor Juarez ali, né, que é o Juarez Pontes, deve ter conhecido, e o Dário Berger, ele depois foi vereador lá em São José, presidente da Câmara, ele estava sempre lá no campo de São José. Depois ele se transformou em prefeito de São José, 2 mandatos, transferiu para Florianópolis, também foi prefeito de Florianópolis por 2 mandatos e tornou senador, né? Então, só para ver como é que essas relações, elas são relações de 30 anos, né? 20, 30 anos, ou seja, o vereador hoje é o senador, é o deputado amanhã, né? Isso. Então, é importante que você fala bem. Com certeza. E exatamente. E assim, também uma coisa que a gente trabalha, obviamente não temos tempo aqui, mas dizer que o parlamentar, ele como representante do povo, ele tem essa, vamos chamar assim, é importante para ele, mas não só do ponto de vista da questão de eleitoral, mas ele tem legitimidade de estar conhecendo e em contato com as instituições. Então, a gente precisa, de certa forma, acolher e também deixá-lo, né? É uma forma de prestação de contas, mas isso a gente trabalha com mais tempo, em workshops. Então, se você quiser, podemos... tem uma pergunta aqui, né? O que podemos oferecer para o país? E eu acho que é isso, né? Nós temos que demonstrar isso para a sociedade e para esses agentes políticos que podemos oferecer ao país enquanto rede federal. E cada elo da rede federal, cada instituto federal é esse elo que vai fomentar as ações do país e contribuir para a mudança do nosso país. E que nós fazemos isso através da educação e através de transformar a vida da vida dos nossos estudantes. Mas podemos ir para frente aqui. Acho que esse é o último slide, se eu não me engano, né? E aí, eu vou passar aqui já para a Fernanda também. Nós elencamos aqui, Jesué, pelo pouco tempo, com o objetivo que não é bem uma palestra, mas elencamos aqui algumas questões que podem ser trabalhadas com os nossos líderes aqui no IFSC, tá? Por exemplo, a Fernanda pode falar com um pouco mais de detalhe, mas a questão da liderança, governança e compliance, regimento interno, por exemplo, do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, análise de cenário, mapeamento e gerenciamento de risco político. Estou falando aqui do campo de vista político, tá? Institucional, das relações institucionais e governamentais. Construção de coalizões, como que o IFSC, sendo capilarizado no estado de Santa Catarina e trabalhando, por exemplo, com o IFC lá da nossa reitora Sônia, pode ser uma grande coalizão educacional no estado para fazer frente, enfim, ou gerar oportunidades no estado, porque vocês são uma grande coalizão e estão capilarizados. E isso é uma força política grande, e isso pode ser feito com método, né, com objetivo e um plano de ação. Construção de agendas. Qual é a agenda educacional do estado de Santa Catarina? O IFSC tem que colocar a condição, junto até com o IFC, de forma coordenada, construir uma agenda e influenciar a sociedade catarinense, colocando a educação de fato na agenda do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Enfim, vou deixar a Fernanda também comentar aqui outras principais modalidades que a gente atua e que a gente trabalha. Na verdade, aqui, professor Josué, o próprio Alexandre já, na verdade, resumiu tudo para a gente. São pontos que a gente pode trabalhar em outros cursos e outros workshops para vocês, aí do IFSC, porque, por exemplo, na RedTech a gente fez uma palestra geralzona, né? E é muita coisa para a gente falar, é muito conteúdo para absorver. O ideal é a gente fazer igual a gente fez aqui com módulos mesmo. A gente pode agrupar 2, 3, fazer 2, 3, fazer outro. Porque para eu falar, por exemplo, de análise de cenário, mapeamento e direcionamento de risco político, eu vou ficar horas aqui conversando com vocês sobre isso, para falar sobre governança e compliance, quais são as regras para você fazer um bom lobby, para você fazer um bom advocacy, para você chegar bem no deputado, para você fazer uma boa atuação, para você ter efetividade, para você ter resultado. Isso vai estar incorporado como no planejamento estratégico da instituição. Né? Qual vai ser a linha de atuação dessa instituição? Aonde vão estar concentradas as ações? Quem vão ser os atores desse processo?
Então, a gente precisa ter isso muito bem definido, até dentro da própria instituição, para a gente conseguir entender melhor e fazer o processo o mais profissional e racional possível. Que este método seja traduzido em resultados e que esses objetivos sejam alcançados e levados a outros objetivos. Então, esse que é o papel de toda essa área. A gente faz um desenho e a gente começa a construir esses pensamentos a partir do que faz sentido para a instituição. Não é o que faz sentido para a Fernanda, ou para o Alexandre, ou para o Felipe. Porque a gente sabe que, por exemplo, o cenário político de Santa Catarina é diferente do cenário político do Rio Grande do Norte. É diferente do cenário político do Distrito Federal. É diferente do Belém do Pará. Então, a gente tem que respeitar essas regionalidades e traçar um plano realmente personalizado para aquele local, para aquele instituto, para aquela localidade. Então, a gente colocou alguns dos pontos que são importantes e interessantes para a gente ver. E eu coloquei aqui em azulzinho, só para a gente ter ideia, as grandes áreas que são fortes e que trabalham muito, muito volume, com muita robustez, a parte de relações institucionais e governamentais, que é o setor de saúde, igual eu falei, com farmacêutico, hospitalar, a parte de bancos e meios de pagamento, as fintechs, estilo Nubank, agronegócio e o setor de alimentos e bebidas. Então, a educação, as pessoas têm como se fosse uma venda ou uma mácula para falar, a educação não pode fazer lobby. Não, a educação deve fazer lobby. Porque isso vai melhorar a qualidade das nossas políticas públicas, vai assegurar mais direitos para os nossos estudantes, para as nossas instituições, vai dar garantias de que o nosso trabalho vai ser feito, vai dar garantia orçamentária, uma coisa que a gente está precisando. A gente trabalha muito essa questão das emendas, mas a gente sabe que a maioria do orçamento ele tem que ser garantido pela União. Então, esse trabalho nosso, ele assegura que a gente consiga trabalhar com mais tranquilidade. E a gente tende a pensar assim, que no próximo governo vai ser mais fácil, vai ser mais isso, vai ser mais aquilo. Mas a gente tem que lembrar que a gente vai ter um congresso muito diferente do que a gente tinha agora até esse ano. Que já foi um congresso difícil e o próximo vai ser mais difícil. A gente tem outras forças atuando e vai ser mais importante ainda, não só a atuação do IFSC dentro do seu estado, dentro dos municípios, que ele tem os campi, mas também o nosso trabalho em rede, enquanto rede federal, aqui em Brasília. Cada vez mais é importante essa definição de rede, é importante esse trabalho conjunto, porque a gente sabe que quando você trabalha junto e leva uma força, que você está falando de mais de 1,5 milhão de estudantes, mais de 80 mil servidores, mais de 630 campos, você está falando de um conjunto muito forte. E o seu lugar de fala muda quando você fala só de um ente ou quando você vai falar sozinho. Então, o nosso propósito aqui é reverberar tudo que a gente está falando, não só para o IFSC, mas para toda a rede. É que cada um aqui tenha consciência do seu papel e da importância do trabalho que realiza. Desde o faxineiro de um camp, ele tem que ter esse papel de defender o instituto, como a Alexandre falou, desde o pai do aluno e principalmente o gestor. E o gestor, a gente fala não só o reitor, mas também os diretores de campus, os pró-reitores, as assessorias, as diretorias sistêmicas, todas essas têm que estar num modo de sinergia para a gente conseguir trabalhar em conjunto, para a gente ter mais força, para levar com mais força os pleitos, para a gente desenvolver políticas melhores, para a gente sofrer menos ameaças. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Então, esse trabalho para a gente é um trabalho de formiguinha, de conscientização e de formação de cultura, mas principalmente de fortalecer o trabalho da rede, de fortalecer também o papel da educação profissional e tecnológica. Então, cada um desses pontos depois a gente pode desmembrar. Cada ponto desse é um universo. Eu coloquei até aqui o regimento interno, porque a gente tem regimento interno da Câmara, do Senado, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores. Então, a gente tem que entender como é que funcionam esses mecanismos, quais são os caminhos que a gente tem que abrir, por onde que a gente tem que passar, o tempo que vai durar,
se a gente entrar com uma proposição X ou Y, qual que é a diferença de um projeto de lei para uma PEC? Qual que é a diferença disso tudo, né, para uma medida provisória? Então, tudo isso a gente tem que saber para a gente poder trabalhar com calma, para a gente poder saber quais são os melhores caminhos para além das emendas, mas principalmente daquilo que a gente quer pautar dentro da Câmara, dentro do Senado. Como que a gente quer que o Brasil seja e o que a gente quer para a nossa educação. A gente não é um mero receptor ou um agente reativo. Nós temos que ser nós temos que ser agentes reativos e propositivos dentro desse processo. Nossa, quanta informação interessante, né? Eu confesso que no RedTech eu estava assistindo a palestra na sala do lado, mas eu saí algumas vezes para acompanhar a fala de vocês, né? Então, eu sei bem que tudo isso precisaria de um bom detalhamento, mas o que eu acho que é interessante é já apontar essa possibilidade. Quem sabe no ano que vem a gente consiga fazer um calendário onde a gente possa conversar alguns temas desses, sem sobrecarregar vocês, né? Para que a gente possa realmente aprender. Eu fico vendo aí a fala de vocês, é muito claro, eu fui diretor de campus, e a gente tinha essa preocupação de ir lá na Câmara de Vereadores apresentar o campus. Em algumas cidades, a gente sabe assim que a associação comercial nem conhece o diretor, não entrou no campo, não sabe os cursos oferecidos. Então, fica difícil ter apoio da sociedade quando você não tem esse trabalho, né, na tua comunidade. Então, os deputados federais, estaduais, eles são eleitos e têm uma base eleitoral. Então, é importante que naquela base, né, exista uma relação institucional. Então, vejo que o trabalho de vocês, aí essas orientações vão ser muito interessantes para que a gente possa realmente aprimorar, né, nossa ação parlamentar no Estado. Fantástico, professor José. Só uma consideração final aqui, nós já estamos ultrapassando o tempo, né? Não sei como é que nós estamos de tempo aí também. Estamos à disposição se o senhor quiser fazer alguma pergunta adicional, mas eu quero dizer que vale a pena esse trabalho, dizer que em pouco tempo o nosso conselho, né? O CONIF somos todos nós, né? Toda a liderança do IFSC, todas as lideranças de todos os institutos fazem parte desse grande CONIF, e em pouco tempo o CONIF, mesmo um trabalho, né, nós somos uma equipe de 2 pessoas aqui nessa área, né? Claro, temos os reitores e as reitoras, mas em pouco tempo já conseguimos colher frutos, né? Tanto o reconhecimento da mídia, né, da mídia nacional. Mais do que isso, recentemente o CONIF ganhou o prêmio Darcy Ribeiro, né, como entidade educacional de relevância para o país. Creio que isso coroou esse trabalho desses últimos 4 anos. Isso nos coloca também uma grande responsabilidade, uma vez que a sociedade agora nos olha de uma outra forma. O parlamento foi um prêmio dado pela Câmara, pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e isso aumenta a nossa responsabilidade. Mais do que isso, nós vamos precisar de todas as instituições nessa mesma direção, nessa grande... a nossa vantagem competitiva, a nossa vantagem política é porque somos grandes, capilarizados e entregamos algo maravilhoso, que é a educação profissional, científica e tecnológica, tá? Fico aqui, eu e Fernanda, para alguma pergunta, ou se você quiser fazer alguma consideração final. Perfeito, Alexandre. Eu só posso agradecer nesse momento o Alexandre e a Fernanda, né, nossos colegas aí, que estão na frente aí dessa ação, dizer que, para nós, nesse momento, a gente queria mesmo colocar esse gostinho de quero mais, dar esse aperitivo, mostrar para as pessoas o quanto esse trabalho é importante, né, ou seja, essa ação, porque a gente vive um momento de restrição orçamentária, né? Mesmo com o novo governo, a gente precisa, sim, complementar nosso quantitativo financeiro com emendas parlamentares, né? Claro que a gente gostaria de ter um orçamento que não precisasse disso, mas isso faz parte, né? Não adianta que eu já estou trabalhando como diretor lá atrás, em 2002, 2003, sim, né? O senhor foi nosso conselheiro aqui do CONIF, o senhor sabe. Isso, então a gente precisa realmente ter essa ação como complementar, né? Ela não é a fonte principal de recursos, não pode ser, né? O orçamento do CONIF, a matriz CONIF deveria contemplar a necessidade dos campos, principalmente os menores, aqueles ainda que não conseguem ter a sustentabilidade financeira, mas essa é uma questão de complementar, né? Assim como tem recursos extra orçamentários da CETEC também. Então, eu só posso agradecer, desejar que vocês tenham um grande ano 2023, né? Vocês tenham aí muita felicidade com as suas famílias, e no ano que vem a gente volta a conversar, se vocês tiverem disponibilidade.
para, quem sabe, a gente aprofundar alguns temas que vocês colocaram ali, tá bom? Com certeza, professor. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando com o IFSC, tá? Tá a Fernanda aqui, que é a nossa craque, a camisa 10 aqui. E obrigado, professor José, parabéns pela iniciativa. Tá? Um grande abraço ao nosso reitor aí, professor Gariba. Farei isso. Muito obrigado, Fernando. Também. Obrigada, professor. Nós agradecemos e desejamos também boas festas para vocês. Boas festas. E que no próximo ano possamos nos reencontrarmos, né, e poder conversar um pouquinho mais sobre política e sobre a importância da nossa atuação agora. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.